Em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Pode acender essas luzes aqui, ó. Amém? Isso. Êxodo, capítulo 3. A partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Todos encontraram? Amém? A todos aqueles que nos visitam, Deus os abençoe poderosamente. Amém? Quem está nos acompanhando em casa, via live, acompanha aí o texto. Amém? Deus também vos abençoe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Repita comigo, Horebe. Mais uma vez, bem forte, Horebe. Amém. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse-lhe mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já realizou por intermédio da ministração dos louvores, papai. Agora, Deus, se revela a nós por intermédio da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, papai querido, fale poderosamente aos nossos corações. Eu me posiciono, papai querido, me coloco na posição de instrumento teu, de canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo, bem como no livro de Êxodo, e atente-se para cá. Querido, quando eu observo com profundidade e tento mensurar, se é que podemos mensurar, com exatidão, a magnitude, é isso mesmo que você está ouvindo, a magnitude da experiência que Moisés está vivendo com o Senhor em Horebe, no capítulo 3 de Êxodo, eu não tenho dúvida e até mesmo ouso dizer
que Moisés tinha e teve fortes motivos para não mais descer dali. Moisés tinha fortes motivos para permanecer exatamente naquele lugar e não cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E eu digo isso, querido, para que você entenda, porque afinal de contas, Moisés foi atraído por algo que a teologia define como teofania. Moisés está diante de uma teofania, ou seja, uma manifestação visível da glória de Deus. Para que você entenda o que eu estou dizendo, eu vou expor aqui mais ou menos uma equação do que está acontecendo no capítulo 3 de Êxodo. A figura do anjo do Senhor, mais a chama de fogo, mais a sarça que ardia e não se consumia, e uma voz que era ouvida por Moisés no meio da sarça, equivale a isso, a uma teofania, ou seja, o próprio Deus se manifestando. Era uma forma, digamos assim, por favor, não me entenda mal, uma forma reduzida de Deus se revelar ao homem. Uma vez que a nenhum homem era lícito ver a face de Deus. A nenhum homem era lícito ver a glória de Deus. Deus, então, agia por meio de teofanias. O anjo do Senhor é uma teofania de Deus. Ou seja, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. É aquilo que nós chamamos na teologia de pré-encarnação. Querido, e aí talvez você olhe e diga, mas pastor, Deus ainda age assim por meio de teofania? Não, porque a maior das teofanias já aconteceu, a encarnação de Cristo. Cristo se fazendo homem e habitando no meio de nós. Aleluia! Mas Moisés, querido, está gozando de algo que era uma experiência ímpar e individual. Algo pessoal, vivido por poucos. Eu ousaria dizer, vivido apenas por Abraão. Ou talvez por Jacó no Val de Jaboque. Mas fato é que Deus está se manifestando no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Outro motivo pelo qual talvez Moisés quisesse não mais descer daquele lugar, é que esse anjo do Senhor, que fala do meio de uma sarça, o chama pelo nome. E talvez, querido, você diga, pastor, mas qual é a importância disso? Se levarmos em conta, querido, as crises de identidade que Moisés teve, desde a sua infância nos palácios do Egito, até os seus 80 anos em Horebe, você vai concluir que ser chamado pelo nome tinha muita importância para Moisés. Moisés é atraído não apenas por uma teofania, mas aquele Deus que se manifesta o conhece. Os irmãos estão entendendo? E não apenas o conhece, como o chama pelo nome. Moisés diz assim no texto que nós lemos, irei até lá e vou ver que maravilha é essa. Eu vou ver que negócio é esse. Que trem é esse que a sarça arde e não se consome? E quando ele está se aproximando, esse Deus que está se revelando diz, Moisés, Moisés, ou seja, eu te conheço pelo nome. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te conheço desde o tempo em que Joquebede, sua mãe, te colocou num cesto, untou com betume e te colocou para descer o Nilo. Eu te conheço, Moisés. Aquele Moisés que não era conhecido, aquele Moisés que sofria de uma crise de identidade, agora se vê conhecido por um Deus que vai se revelar a Moisés sendo o Deus de seus pais, o Deus dos seus antepassados. Embora Moisés não faça essa pergunta, mas talvez ele se perguntou, mas como é que você me conhece? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu não sou Deus como os deuses que você conheceu na sua infância, nos palácios do Egito. Não. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Querido, você consegue entender a magnitude do que está acontecendo com Moisés?
É mais ou menos assim, Moisés dizendo: meu Deus, o mesmo Deus que falou com o meu antepassado Abraão está falando comigo. O mesmo Deus que falou com o meu antepassado, com o primeiro dos nossos patriarcas, Abraão, além de falar comigo, me conhece e me chama pelo nome. Você consegue entender que experiência Moisés está vivendo no Horebe? Você consegue entender que maravilha Moisés está vivendo ali naquele lugar, naquele monte? Não bastasse isso, esse Deus faz daquele lugar desolado, porque Horebe, querido, o significado é lugar desolado. Não por acaso, Moisés nunca permitia que as ovelhas do seu sogro fossem para aquele lugar, porque era um lugar de poucas pastagens. Era um lugar onde, provavelmente, as ovelhas não teriam o sustento, o pasto que se esperava. Lugar desolado. Porém, ele ouve da boca desse Deus que esse lugar não é desolado, é terra santa. O Senhor vem até Moisés no versículo 4 e diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Esse Deus me conhece, ele é o Deus dos meus antepassados, e ele consegue chamar um lugar desolado de terra santa. Ele consegue fazer de um lugar desolado um lugar apropriado para ele se manifestar. Que Deus é esse? Que experiência é essa? Não bastasse tudo isso, ele ainda se revela de uma maneira a Moisés que nem mesmo, preste atenção nisso, nem mesmo aos seus antepassados, ele havia se revelado. Quando Moisés diz: o que eu vou dizer? O Senhor está querendo me enviar para o Egito, o que eu vou dizer? Quem é que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. E às vezes, querido, nós não nos atemos à profundidade do que Deus está dizendo a Moisés. Declarar-se eu sou significa aquele que era, que é e que existe em si mesmo. Moisés, diga que aquele que era, aquele que é e aquele que existe em si mesmo te enviou. Diga aos anciãos, diga aos israelitas, que aquele que era, aquele que é e aquele que é em si mesmo, que existe em si mesmo, te enviou. Diga que o eu sou, nem, querido pastor, mas qual a magnitude disso, qual a majestade disso? Nem Abraão ouviu essa declaração pessoal de Deus acerca de si mesmo. Nem Abraão. Quem aqui está entendendo? Nem Noé, homem íntegro, reto e justo, que foi escolhido junto com a sua família para construir uma arca e abrigar dentro dela. Nem Noé ouviu essa revelação da parte de Deus, mas Moisés no Horebe ouviu. Diga que o eu sou. É como se Deus revelasse a sua identidade. Moisés está ouvindo acerca da própria identidade de Deus. Talvez, querida, agora você entenda o que eu quis dizer quando eu afirmei que Moisés tinha todos os motivos para não descer do Horebe. Talvez Moisés teve o mesmo sentimento que Pedro teve no Monte da Transfiguração. Façamos para nós, mestre, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, porque isso aqui está bom demais. A experiência que Pedro estava vivendo no Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João, era tão forte que ele não queria mais descer. E talvez o sentimento de Moisés fosse o mesmo. De não querer mais descer dali, de não querer mais sair dali, de querer permanecer no Horebe. Mas, querido, para a glória de Deus, ele não ficou estagnado naquela experiência. Para a glória de Deus, ele não permaneceu em Horebe. Muito pelo contrário, ele desceu de lá e vivenciou as experiências ainda mais profundas com Deus, que se revelou a ele naquele lugar.
Talvez você esteja se perguntando aonde o Espírito Santo quer chegar nessa noite ou nos conduzir nessa noite, queridos. O que eu quero que vocês entendam é que experiências profundas, se não vividas à luz de um discernimento espiritual, semelhante ao que Moisés viveu, podem surtir um efeito contrário. Podem surtir um efeito que nós não estamos esperando, nos levando a situações como, por exemplo, o efeito nocivo do estado de êxtase. Um estado de emoção tão grande por aquilo que você está vivendo, que nós ficamos inebriados pela profundidade da experiência e nos esquecemos de seguir adiante. Nos esquecemos de seguir a caminhada. Nos tornamos cristãos de uma experiência só. Moisés tinha tudo para ter sido um homem de Deus de uma experiência só, no Horebe. Porque tudo que ele viveu em Horebe, talvez para ele naquele momento já era suficiente. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Talvez tudo ali para Moisés fosse suficiente. Quantos cristãos, querido, que nós conhecemos que são cristãos de uma experiência só, cristãos da experiência de salvação, foi salvo e para ele já está bom. Foi alcançado pela graça de Deus, fez o discipulado, ficou enebriado por tudo aquilo que ele viu no discipulado, mas a partir do discipulado não viveu mais nada em Deus. Estagnou. Parou. Quantas pessoas param na experiência do batismo no Espírito Santo, do revestimento de poder, mas não desfrutam dos dons que aquele batismo, aquele revestimento pode trazer para ele. Ou quantas pessoas vivem da experiência de um dom só. Ah, eu tenho um dom de línguas. Tá. Você está entendendo? Estagnou. Parou. Acomodou. Experiências profundas, queridos, se não vivida à luz de um discernimento espiritual, em última análise, pode fazer com que nós caiamos no perigo do comodismo. De nos acomodarmos, de achar que as poucas experiências vividas até aqui já nos bastam. Ah, tá bom demais. Vim para a igreja, sentar, ouvir a pregação. Ah, tá bom demais. Experiências profundas, se não vividas à luz de um discernimento espiritual, podem nos tornar cristão de domingo. Crente de missa. Quando na verdade crente não presta missa, crente presta culto ao Senhor. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Cristão de uma experiência só. Que de tão poucas experiências com Deus, sabe, se tornou cristão de um culto. Se tornou cristão de campanha. Quantos crentes você conhece que vivem de campanha em campanha? Eu me lembro, já contei isso aqui, mas eu me lembro, nem era pastor, eu andando na Avenida Presidente Vargas, voltando do trabalho, uma senhora que tinha me visto ministrar louvor numa igreja, numa visita, ela me parou e disse, nossa, eu fui no culto, ah, que bom, a senhora gostou? Gostei aqui, me conta, lá faz revelação? Como assim? Não, lá tem uns negócios tipo assim, eis que te digo. E eu gosto dos eis que te digo, que é sempre bem carregado de uma coisa óbvia. Eis que te digo, Miqueias, o Senhor é contigo. Hã? Tá. O Senhor é contigo e isso aí eu sei, eu leio Bíblia. Eu me lembro que ainda jovem na fé, ainda não exercendo o ministério, Deus ainda me deu graça para responder, olha, lá tem revelação da palavra. Amém? Lá tem iluminação bíblica. Se a senhora estiver atrás disso, pode voltar que a senhora vai encontrar. Agora, se a senhora estiver atrás de eis que te digo, profetado e profecia, dá linha. Procura outra igreja. Procura outro lugar. Mas sabe o que eu entendo com isso? Essa irmã, seja ela quem for, que eu nem lembro quem era mais, era uma cristã de uma experiência
só das revelações, das campanhas, das profecias e das profetadas. Posso ouvir um amém? Queridos, quantos cristãos que talvez conheçamos, que estagnaram em Horebe, que ficaram vislumbrados com a experiência que um dia viveram, mas se esqueceram do restante da caminhada. Sabe? Precisamos entender, querido, que por mais intensa que seja qualquer experiência vivida com Deus, se ela não te impulsiona a viver novas experiências e a cumprir a vontade de Deus, essa experiência, no mínimo, perdeu a força. No mínimo, perdeu a intensidade. Se é que podemos chamar de experiência. Porque a experiência que te estagna no passado não é experiência. Experiência genuína com Deus é aquela que te joga para frente. É aquela que te faz alcançar, é aquela que gera em você sede, é aquela que gera em você vontade de continuar caminhando. Vocês não estão entendendo? É aquela que gera em nós vontade de dar sequência na caminhada. E aí, voltando para Moisés, querido, você já imaginou se Moisés tivesse permanecido ali? Quem aqui já parou para pensar nisso? Se Moisés tivesse permanecido no Horebe, isso aqui está tão fantástico que eu só vou ali, Senhor, chamar meu sogro, a minha mulher e meus filhos. Eu vou abrir uma igreja em Horebe. Igreja Batista do Horebe. Pelo menos é batista, né? Já é alguma coisa. Você está entendendo? Amém? Você já imaginou, Miriam, se Moisés para ali? Se ele não desce de Horebe, se ele não dá sequência à visão, à manifestação, à experiência que ele havia vivido naquele lugar. Se você não parou, eu quero pontuar algumas coisas que Moisés teria deixado de desfrutar se ele tivesse ficado em Horebe. Primeiro, Deus não teria capacitado ele a cumprir a sua missão no Egito. Moisés não teria sido capacitado. Se você der sequência no texto, no capítulo 4, nos mostra que depois de comissionado por Deus, Deus constitui a Moisés poderes. É mais ou menos assim: Moisés, eu te comissionei, eu te chamei, vai. É bem verdade que ele meio que pirraçou, não vou, vou enviar Arão, você vai, pronto. Eu vou te constituir poderes. A partir do capítulo 4, Deus começa a fazer o quê? Capacitar. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança à terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, Moisés, e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. E se você der sequência no texto, você vai ver o Senhor capacitando Moisés a partir da experiência. Querido, entenda algo nessa noite. As experiências que vivemos com Deus não são apenas para fins contemplativos, mas são principalmente para capacitação. Posso ouvir um amém? As experiências que nós temos em Deus não são apenas para finalidade de contemplação, de admiração. Paulo teve uma experiência no capítulo 12 de 2 aos Coríntios que marcou tanto a vida dele, que ele diz: há 14 anos eu vivi algo surreal. Mas a vida de Paulo não girava em torno da visão, ele seguiu crescendo. Ele seguiu amadurecendo. Você está entendendo?
Para de ficar contemplando experiências que você viveu no passado, seja em que lugar ou em que igreja foi. Entenda que Deus é multiforme graça. Deus se revela o tempo todo. Em todo o tempo que você se voltar para Deus, em todo o tempo que você buscar a Deus, Ele sempre vai ter algo novo para te proporcionar. Basta que você se coloque na brecha. Pare de, porque quando eu era, quando eu fiz, quando eu fui, e daí? O que você é agora? Aquela experiência serviu para alguma coisa? Sim, para te capacitar, para te fazer chegar até aqui. Você está entendendo? Se Moisés fica no Horebe, ele não ia provar da capacitação do Senhor. Se Moisés permanece em Horebe, ele não teria, segundo, contemplado a onipotente mão de Deus, derramando juízo sobre a nação do Egito e libertando a nação de Israel. Ele não teria desfrutado dessa experiência. Ele não teria visto o Senhor derramar 10 pragas de juízo. E vale lembrar que cada praga correspondia a um deus egípcio, que Moisés conhecia muito bem, porque foi educado nos palácios. Você está entendendo? Moisés não teria visto essa demonstração de onipotência culminar com a abertura. Gente, para! O mar se abriu diante dos olhos de Moisés e da nação. E o texto diz que eles passaram a pés enxuto. Se Moisés fica no Horebe, ele não ia assistir isso. A única experiência que ele teria escrita acerca dela era do Horebe. Mas ele viveu tempo suficiente em Deus para escrever sobre o que Deus fez na travessia do Mar Vermelho. Para de ser crente de uma experiência só. Para de ser crente de uma função só. Você pode mais em Deus. Você pode mais em Deus. Você pode viver experiências profundas com Ele. E a Bíblia, eu me atenho a Moisés aqui hoje por causa da pregação, mas a Bíblia é farta de homens de Deus que se deixaram viver novas experiências. Uma delas é Isaías. Do primeiro capítulo até o capítulo 6 é um Isaías que vivia nos palácios do rei Uzias. Mas no capítulo 6 ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, o negócio mudou. Eu vi o Senhor face a face. Você já notou isso aqui? Não está no meu esboço, eu não sei por que Deus colocou isso no meu coração. Para você viver novas experiências, sempre tem que algo morrer na sua vida. Quem aqui já notou isso? Algo tem que morrer na sua vida, porque senão você não vive. E às vezes você fica questionando, por que Deus me tirou disso? Por que Deus me tirou daquilo? Por que Deus... Você está entendendo? Para que você viva novas experiências. Deus é perito em fechar ciclo. E quando Ele fecha, é porque um novo tem que se abrir. Pastor, e qual tem que ser a minha posição? Se colocar na brecha. Se coloca na brecha. Se posiciona, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, nem o que o Senhor vai fazer e como o Senhor vai agir. Mas eu estou aqui. Eu quero viver novas experiências em Deus. Terceiro, se Moisés não desce do Horebe, ele não teria conhecido uma das outras características de Deus, a provisão. Moisés conheceu a onipotência de Deus. Moisés conheceu a onisciência de Deus em Horebe, mas ele não conhecia a providência. E foi caminhando no deserto que Deus se revelou providencial na vida de Moisés. Nós não vamos ter tempo de ler os textos, mas do capítulo 15, versículo 22 ao capítulo 17 de Êxodo, se você quiser ir acompanhando com os seus olhos aí na sua Bíblia, você vai ver que esse Deus da provisão que estava se revelando a Moisés no deserto, transformou as águas amargas de Mara em águas doces.
O povo cobrou por comida, Deus mandou maná. Gente, me perdoe a expressão, mas a parada do maná é muito louca. Se eu sou Israel, Carol, eu estou lá, quando eu vejo um pão descendo do céu, eu falo, caraca! Você está entendendo? E Deus ainda fala assim, ó, eu vou mandar um maná todo dia. Se guardar, vai embolorar. Se guardar, vai dar bolor, vai dar fungo. E teve israelita que guardou, e o que aconteceu? Embolorou. Sabe? O povo queria carne, de repente Deus manda um vento oriental, ocidental, não vou me lembrar aqui, e codornizes que estavam fazendo o seu voo natural são enviados para o acampamento de israelitas. E agora o Deus que dá pão dá churrasco. Sal grosso na codorniz. Tiagão lá estava na churrasqueira. Você está entendendo? Picanha de codorniz. Nem sei se existe isso. Você está entendendo, querido? Moisés conheceu uma outra faceta de Deus. Provisão. Provisão. Ele fez fluir água da rocha 2 vezes. Para a primeira geração e para a segunda. Moisés viu isso. E eu te pergunto, e se ele fica no Horebe? E se ele fica na primeira experiência? Você está entendendo? Você quer conhecer o Deus da provisão, querido? Caminha com Ele. Viva novas experiências todos os dias. Você sempre vai ter algo para contar. Você sempre vai ter uma experiência nova para contar. Amém? O problema é que a gente vive numa geração que parece aquele quadro da emissora do capeta, né? Vale a pena ver de novo. Tem cristão que vive isso. Vale a pena ver de novo. A primeira experiência que teve, e a segunda, não tive. Não tive. Mas você teve tudo isso. Às vezes o irmão teve 3 experiências, teve uma. Ele acha que é o infinito de experiência. Porque viveu só uma, é um crente mirrado. Raquítico na fé. Moisés não teria visto o Senhor se revelar do Sinai ainda mais poderoso do que no Horebe. Você está entendendo? Amém? No Horebe ele se revela do meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Mas no capítulo 19, versículo 16, o Senhor, a palavra de Deus diz que ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte Sinai, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E não para por aí não. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai, gente, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. Se Moisés fica no Horebe, ele não teria contado essa história, que o Deus que se revelou no Sinai é ainda mais poderoso do que quando ele se revelou no monte Horebe. Aleluia! O Deus que se revelou, querido, no dia da sua salvação é ainda mais poderoso do que você possa imaginar. Se você acha que o maior milagre que ele fez na sua vida se reduz à salvação, você está enganado. Porque cada experiência que você vive nele te conduz para uma coisa chamada vida eterna em Cristo Jesus. Queira mais desse Deus. Queira mais experiências com Ele. Moisés não teria provado do cuidado de Deus, conduzindo o povo durante a peregrinação no deserto.
No calor do dia, uma nuvem de glória cobria o arraial. À noite, ao entardecer, uma coluna de fogo. E o que eu acho mais tremendo nisso é que todos os povos em volta daquela peregrinação de Israel contemplavam a glória de Deus. Por isso temiam. O inimigo sabe mais do seu Deus do que você. O capeta sabe mais do seu Deus do que você, querido. Isso é uma vergonha. Tiago vai dizer que os demônios diante da glória de Deus tremem. Você está entendendo? Porque conhecem o poder e a glória dele. Os inimigos temiam Israel. Quando Josué envia os espias a Jericó, a prostituta Raabe, que esconde os espias na casa dela, conta, olha, está todo mundo trancafiado aqui, porque estão morrendo de medo do Deus de Israel. Porque já ouviram falar de tudo que Deus fez pela nação de vocês. Você está entendendo? Você precisa conhecer mais esse Deus. Você precisa caminhar mais com Ele. Você precisa ter mais intimidade com Ele. Moisés não teria recebido das mãos do próprio Deus as leis do Senhor. Querido, que cena é essa? Moisés sobe para o Sinai e Deus, ao longo de 40 dias, com o próprio dedo, escreve as leis para Moisés. Com o próprio dedo de Deus, cravava nas pedras a lei. E isso ele não viveu no Horebe. Isso ele não viveu na primeira experiência. Moisés não teria se tornado um intercessor. Querido, é a experiência com Deus que te faz um intercessor, sabia? É a experiência com Deus que te transforma do cristão de 6 horas para o cristão de vou orar por você. Pastor, não entendi. Para quem está chegando, é o cristão 6 horas. 6 horas por mim? Amém? Só sabe pedir. Mas à medida que você vai caminhando e crescendo em Deus, você vai se tornando um intercessor. E você agora se vê sempre dizendo, eu vou orar por você. Eu vou clamar por você. Por pelo menos 2 vezes há registro de Moisés clamando pela nação de Israel. Intercedendo. Quando Miriam se levantou contra Moisés, porque ele havia se casado, se não me engano, com uma cuxita. Casando de novo. E aí Miriam e Arão vão questionar aquilo. Deus vem, pesa a mão sobre Miriam e Arão. E ela é acometida de lepra. Quem é que está intercedendo? Moisés. As experiências com Deus fazem de nós intercessores. Se você ainda não é um intercessor, querido, você ainda não viveu experiência suficiente com Deus. Se a sua oração tem mais de você do que dos outros, você ainda não viveu experiência suficiente com Deus. Pastor, como é que eu sei se eu estou maduro na fé? Eu disse isso aqui outro dia, se não me engano, numa quinta ou no domingo, eu não vou me lembrar. É o quanto dos outros tem na sua oração. É que te mostra que você, de fato, amadureceu e viveu experiências profundas com Deus. O povo tinha acabado de pecar, de derreter suas joias, o ouro e fazer um bezerro de ouro. Moisés estava lá falando com Deus, eles estão idolatrando aqui embaixo. Moisés desce, fica bravo, quebra as tábuas da lei, mas ele intercede pelo povo. Você está entendendo? Se ele fica no Horebe, Moisés jamais teria sido um intercessor. Ele não teria adquirido maturidade e ousadia suficiente para rogar a Deus que lhe mostrasse a sua glória. É interessante isso, esse contraponto. No capítulo 3, Moisés está escondendo o seu rosto. No capítulo 33, do versículo 17 ao 23 de Êxodo, Moisés está dizendo, mostra-me a tua glória.
Deus se revela da sarça, Moisés, eu escondo o rosto, meu Deus, o que é que eu estou vendo aqui? Por que que eu subi aqui? Mas no capítulo 33, a partir do versículo 17, Moisés já quer diferente. Mostra a tua glória. Me mostra mais do Senhor. Eu quero mais. Nos capítulos finais de Êxodo, tem um Moisés que quando saía da presença de Deus, o seu rosto resplandecia. Porque ele não ficou em Horebe. Se coloque de pé do teu lugar. Se Moisés tivesse permanecido no Horebe, ele não teria visto o Senhor se manifestar sobrenaturalmente na conclusão do tabernáculo. Aliás, uma coisa que eu admiro no livro de Êxodo é que ele começa com glória e termina com glória. Ele começa com manifestação de glória, termina com manifestação de glória. Ele começa com Deus se manifestando no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Ele termina com Deus se manifestando na tenda da congregação. Você está entendendo? Mas de tudo que eu disse, querido, o que eu quero que você entenda é: sai da raseira. Sai da margem. Caminha para o profundo. Caminha para o mais profundo com Deus. Tem tanta coisa que você quer pedir para Deus no ano de 2022 e talvez você ainda não colocou no hall, na lista dos seus pedidos. Algo tão ou mais importante, melhor dizendo, do que tudo que você quer pedir: mais experiência com Deus. Mais experiência com Deus. Nós fazemos parte de uma geração carente de experiências profundas. Uma geração que se contenta com aquilo que é superficial, substancial, abstrato. Uma geração que estagnou em Horebe. Uma geração de cristãos de uma experiência só. Isso quando tiveram pelo menos uma. Porque tem cristão que se diz salvo e nem crente é. Você está entendendo? Tem cristão que acha que viveu a experiência de salvação e ainda não viveu. Para de ser crente de uma experiência só. Para. Tem mais de Deus. Vem para cá, Ian. Desacostumou, né? Acostumou com Luiz, Vera, né? Aí. Você está entendendo? Querido, se hoje você entendeu, se hoje você ouviu atentamente a voz do Senhor, desça do Horebe. Sai da primeira experiência. Sabe por que você é chamado de batista renovado? Você sabe? Porque nós cremos numa segunda experiência além da salvação, que se chama batismo no Espírito Santo. Por isso que você é renovado. Por isso que você é batista nacional. Por isso que você não é pentecostal. E se você se diz pentecostal, trate de batistar. Trate de ser renovado, moderado, equilibrado. Batista nacional não pula num pé só. Roda igual o peão da casa própria. Manda cadeira para cima. Isso não é coisa de batista não, meu irmão. Uns troços, uns trem, falando que é batista, quando na verdade não é. Pronto, falei. Você está entendendo? Mas uma coisa é certa, você também não é tradicional, você também não é frio, porque você crê no batismo do Espírito Santo de Deus, que te reveste, que te capacita e que te faz viver novas experiências nele. Sai do Horebe. Sai do Horebe, desce da primeira experiência. Vai viver o que Deus tem para você.
Até quando você vai ficar rotando aquela experiência de 15, 16, 20 anos atrás? Está na hora de viver algo novo. Está na hora de ser usado por Ele. Está na hora de fazer diferente. Está na hora de abrir essa boca e começar a pregar para os seus colegas de trabalho. Está na hora de abrir essa boca e fazer um culto na sua empresa. Está na hora de dizer para os seus funcionários: eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Está na hora de ter coragem suficiente para fazer uma rodinha no recreio da tua escola e prestar culto ao Senhor. Cambada de crente 007, ô geração que me irrita. Crente secreto, só ele sabe que é crente, ninguém mais. Desce do Horebe, desce do monte da primeira experiência, foi profundo, eu não estou negando isso. Não tem como negar a profundidade do que Moisés viveu, não tem, querido. Mas Moisés não ficou lá. Moisés desceu, voltou ao Egito e se deixou ser usado por Deus. Aleluia. É tempo de viver coisas profundas com Deus, igreja. É tempo de sair da superficialidade, do abstrato. É tempo de viver coisas concretas em Deus. É tempo de orar mais, é tempo de buscar a Deus nas madrugadas, é tempo de dobrar mais o seu joelho, é tempo de ter intimidade com Deus, é tempo de se deixar despertar o intercessor que existe dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Se você é esse cristão que quer viver novas experiências em Deus, coloque a tua mão sobre o teu coração. Se você é esse cristão que quer descer do Horebe, coloque a mão sobre o teu coração. Para de ser crente frequentador de igreja, só. Se matricula no discipulado. Batiza. Aleluia. Viva novas experiências. Tem mais de Deus. Tem mais além do Horebe. Além do Horebe tinha o Sinai. Além do Horebe teve o tabernáculo. E em todo momento Deus se manifestou na vida de Moisés. Está na hora de viver coisas mais intensas nele. Você acha que Moisés não sentiu medo não, querido? Deus estava chamando ele para deixar a casa do sogro. Ele tinha família. Quantas vezes Deus está te chamando para viver mais, mas você está tão preso naquela primeira experiência, que você não avança. Zona de conforto. Aleluia. Feche seus olhos. Se essa palavra entrou no seu coração, querido, faça você a sua oração. Você e Deus, fala para Deus: Deus, eu quero viver novas experiências. Eu quero ter novos momentos com o Senhor. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem muito mais além do Horebe. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais, além de uma experiência só. Oh Deus, quantas pessoas foram contempladas com batismo no Espírito Santo, mas pararam lá.
Quantas pessoas, Deus, foram visitadas pelo Espírito Santo, receberam, papai querido, dons e não exercem seus dons. Dons que são irrevogáveis, ou seja, o Senhor não toma, nós é que deixamos de usar. Ah, papai, faça-nos descer do monte da primeira experiência. Faça-nos descer do lugar, papai querido, que nos estagnou. O lugar que era para ter sido uma experiência linda, mas que se tornou, papai querido, uma prisão. Porque ficamos presos nas primeiras coisas, presos nas primeiras experiências. Deus, em nome de Jesus, assim como Moisés, faça-nos descer do Horebe. Faça-nos descer do monte da primeira experiência. Faça-nos viver algo novo no Senhor, como Isaías viveu, como Ezequiel viveu, como Elias foi chamado de uma cidade pequena, ele era tesbita. Deus, em nome de Jesus, faça-nos viver coisas novas no ano de 2022. Faça-nos ser cristãos mais fervorosos, mais intensos, papai, mais dedicados à tua palavra, mais íntimos do Senhor. Faça-nos ser como Abraão, colecionadores de altares, mesmo quando o altar que o Senhor nos pede é para sacrificar os nossos Isaques. Faça-nos ser colecionadores de altares. Altar da intimidade, altar da obediência, altar das experiências. Experiências profundas com o Senhor. Faça-nos viver mais próximos do Senhor. Faça-nos ser cristãos menos abstratos, superficiais. E nos torne cristãos mais profundos. Alicerçados, arraigados na sua palavra. Em nome de Jesus, papai. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações. Desperte. Interessados por profundidade. Desperte nessa igreja. Interessados por cristãos, por serem cristãos mais profundos no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Querido, que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Olha para quem está do teu lado. Fala para ele, sai de Horebe. Sai de Horebe. Fala para ele, Deus tem mais. Desce daí, Deus tem mais. Aleluia, glória a Deus, que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramam sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, aplauda ao nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e de toda exaltação. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, segura a live aí. Um Feliz Natal para quem está em casa. Um Feliz Natal para quem está aqui. Amém? Em nome de Jesus, um Natal de esperança, de paz, de amor, de comunhão e fraternidade. Deus vos abençoe em o nome de Jesus.